Olá de novo. Bom dia. Olá. Vocês estão bem? A voz melhorou? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok agora? Eu preciso saber se está ok. A Lia Halais, agora sim, sinais positivos da San Ama, do Judes Dos. Anderson dizendo, melhor impossível, vamos em frente. Então vou repetir a mensagem de minutos de sabedoria, pedindo desculpas por motivos, falhas técnicas alheias à nossa vontade, seguimos com a programação normal. É a vida, é bonita e é bonita. A vida é assim, a vida tem acidentes de percurso. Aí o que a gente faz quando algo não dá certo? A gente pode se descabelar, ficar estressado, achar que está num dia azarado, achar que as coisas não funcionam como deveriam, ou a gente toca uma flauta doce e fala assim, estamos fazendo a nossa parte da melhor maneira possível? Se a resposta for sim, vida que segue, vamos em frente, vamos em frente. Com Carlos Torres Pastorino, agora com o sinal aberto corretamente, vamos reler aqui a página do Pastorino. Procure descobrir o seu caminho na vida. É a mensagem número 90, tá? Ninguém é responsável pelo nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida, e o verdadeira com caixa alta, V maiúsculo. E se deseja a felicidade, lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. É interessante a mensagem do Pastorino por várias razões. A primeira delas é que, sem prejuízo da nossa conectividade, porque todos nós, a nossa espécie, ela pode ser definida como um ser social. Nós somos interdependentes. Ninguém é uma ilha. Ninguém é autossuficiente em tudo. Nem materialmente, nem psicologicamente, nem espiritualmente. Ok? Nós estamos em sociedade. E nós precisamos desse contato, dessa inter-relação, porque ela nos é fundamental para a resiliência física, mental e espiritual, ok? Até aí tudo bem. Só que o Pastorino lembra que ninguém é responsável pelo nosso destino a não ser nós mesmos. Então ele está evocando o tempo todo nessa mensagem a parte que nos cabe na condução das nossas vidas. Porque, salvo no caso das crianças que estão sob a tutela e custódia de pais ou responsáveis, elas precisam aprender o que é a vida, o que é o certo e o errado. Elas precisam ter educação, instrução, até alcançarem um momento da existência em que elas serão responsáveis pelos próprios passos. Assim somos nós. Então a gente precisa assumir as rédeas da nossa existência, a gente precisa assumir o timão do nosso barco, porque em última instância nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Nós estamos no comando. E quando algo ocorre à revelia da nossa vontade, quando algo não nos favorece, a gente não deixou de ter a responsabilidade pela condução dos nossos passos. É disso que estamos falando. Eu comentei outro dia aqui que um amigo meu que trabalhou comigo durante muitos anos na Globo News, Alexandre dos Santos, tinha uma frase que às vezes me irritava, que ele dizia assim, nada me aborrece. Nada me aborrece. E eu ficava incomodado, porque eu falei, meu irmão, você não é santo, você não é Deus. E eu gostaria de vê-lo tenso e nervoso, porque às vezes a gente na televisão tem uma situação assim meio perturbadora. E ele naquela serenidade zen, nada me aborrece. E com o tempo eu fui descobrindo com ele que essa frase era uma espécie de mantra, para ele lembrar para ele mesmo que ele está no comando. Ele escolhe se aborrecer ou não. Ele escolhe se apoquentar ou não. E isso me foi de grande valia, porque é um bom mantra, é uma boa frase para você repetir ao longo do dia. Nada me aborrece.
significa dizer, eu me aborreço se eu quiser. E se eu não quiser, não é que eu vá ficar feliz da vida com algo que me perturbou, mas eu não vou entregar os pontos fácil, não. Vida que segue, vamos em frente. Penso eu, Pastorino nos dando aqui uma boa dica, né? Para a gente não se vitimizar, não ficar ali refém das circunstâncias. Ah, tá tudo tão ruim. Ah, o mundo está pegando fogo, a política está pegando fogo, a pandemia está aí. Isso significa que você não possa se reservar em vários momentos do dia, momentos de embevecimento, de alegria espiritual, de se divertir conversando com alguém presencialmente ou por telefone sobre um assunto qualquer que remeta a bom humor. Entendeu? Vou tocar a vida, faz parte, é isso aí. Vamos lá. É livro sugerido para hoje. É de um psicanalista, hein? Luiz Alberto Py. Eu ganhei de presente dele esse livro 10 anos atrás. Quase 10 anos, novembro de 2010. O nome do livro é Amor e Superação, Como Enfrentar Perdas e Viver Lutos. Olha que livro super apropriado para o momento. Amor e Superação, Como Enfrentar Perdas e Viver Lutos. Ele está ensinando a gente a lidar com a dor. Na orelha do livro, um resumo. Nesse livro, o psicanalista Luiz Alberto Py aborda com delicadeza e sinceridade os sentimentos implicados nas perdas que experimentamos, partindo da ideia de que para encarar qualquer tipo de dor, a autoestima é pré-requisito fundamental, pois que com ela somos mais fortes e menos inseguros quanto ao amor que damos e recebemos. O autor, Luiz Alberto Py, nos aponta o caminho para a saúde emocional frente ao luto. Meus amigos, amor e superação, como enfrentar perdas e viver lutos. Não é um livro apropriado para a gente acessar essas informações. E ele fala de todas as perdas, inclusive aquela que é mais dolorosa e cruel, que é a perda dos filhos, que é o grande pesadelo de todo pai e toda mãe. Então, qualquer gênero de perda, qualquer sentimento que aluda ao estado de luto, que não é o luto católico, o luto bem entendido, quando um psicanalista usa a palavra luto, ele está aludindo a um período necessário para o refazimento, que a gente precisa desse tempo para reconfigurar o nosso estado emocional e a nossa percepção da vida. Como é que a gente vai tocar a vida sem esse ente querido que partiu? Nós não somos robôs, não somos máquinas. A gente precisa de um tempo para se restabelecer. Isso é tão verdadeiro que até a legislação, não apenas do Brasil, mas em boa parte do mundo, concede ao trabalhador folga, um período que ele não vai para o trabalho, porque ele precisa do luto, ele precisa de um tempo para assentar minimamente a dor pujante e tocar a vida. Então, como é bom a gente estar no século XXI, amparados pela psicologia, pela psiquiatria, pela psicanálise, com tanto conhecimento à nossa disposição, para que a gente, sem sair de casa, consiga se informar sobre aquilo que faz a diferença quando experimentamos a dor da perda e a experiência do luto. Bom, dica de doação para hoje. Eu estou acessando reportagens mostrando... Ontem eu falei da importância de doar sangue. Eu estou até me programando para esse fim de semana do feriadão, talvez dar um pulo lá no Hemorrio, porque eles estão precisando mesmo, aqui no Rio de Janeiro. Mas isso em todo o Brasil. Eu sugiro que vocês prestem atenção na situação dos asilos e dos orfanatos no perímetro que você mora, porque são muitas instituições em estado aflitivo, sem condições de oferecer conforto, segurança
amparo para idosos recolhidos nessas instituições ou crianças que também estão ali. Então, sugiro que vocês façam uma pesquisa. Por exemplo, eu moro em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Aqui eu sei que pertinho tem a Fundação Romão Duarte, que é uma instituição vinculada à igreja e que mantém crianças órfãs. Ou em situação de risco social, que os pais não têm como manter as crianças, elas ficam na instituição. Em boa parte do Brasil, essas instituições estão numa situação extremamente difícil. Então, não custa, né, gente, ajudar com aquilo que se tem. Vamos fazer a nossa parte, sabe? É um legado luminoso da pandemia, as manifestações de fraternidade, solidariedade, caridade, apoio, ajuda, material, psicológico, espiritual, o que você puder dar. Faz a diferença. Fazer o nosso briefing de notícias. Vamos lá. Eu hoje gostaria de pedir a atenção de vocês para algo que, nesse momento, tudo pode mudar, né? Mas nesse momento, eu posso dizer que estou muito decepcionado com o ministro da Saúde, Nelson Teich, e vou explicar por quê. O ministro tem se esquivado de qualquer declaração necessária em favor do isolamento social. E isso ficou evidenciado ontem numa teleconferência com senadores da República, em que ele foi perguntado por vários senadores a razão pela qual ele não seria suficientemente claro, objetivo, contundente em defesa do isolamento social. E o máximo que ele conseguiu responder foi dizer: a orientação do Ministério nunca mudou. Ele nem falou em primeira pessoa, ele falou nós do Ministério, a orientação nunca mudou. Tipo assim, vai lá no site do Ministério que o isolamento social continua sendo recomendado. Ele não quer falar sobre isso, o que parece ser um gesto de obediência ao chefe, que não acredita no isolamento social. Então, em bom português, o Nelson Teich, até aqui, tomara que mude, ele tem ignorado o que escreveu, porque ele sempre, em artigos recentes, manifestou concordância com o isolamento social. E mais, não é que ele não esteja só falando, ele não está praticando o que ele já defendeu e que o Ministério da Saúde continua endossando, que é a necessidade de evitar aglomeração. Sexta-feira passada, quando o presidente Bolsonaro decidiu fazer um pronunciamento após a demissão de Sérgio Moro, na sexta-feira, onde estava Nelson Teich? Estava no grupinho aglomerado e sem máscara. O único que usou máscara foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhando a longo pronunciamento do presidente Bolsonaro. E depois ele estava junto daquela muvuca, junto e sem máscara. No meu meio, eu sou jornalista, a gente costuma dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A imagem diz tudo, do desapreço que o ministro tem pelo seu ofício e pela ciência que ele diversas vezes manifestou comprometimento. A gente está no meio de uma pandemia, a maior do nosso tempo. Ele é o ministro da Saúde, ele tem que dar o exemplo por palavras, por atos, por que ele vem a fazer. Em contrapartida, aqui no Rio de Janeiro, ontem, o secretário estadual de Saúde, o senhor Edmar Santos, foi sincericida. Ele mudou o tom do discurso e foi muito contundente, dizendo qual é o resultado do descumprimento do isolamento social no Rio de Janeiro e no Brasil. Rio de Janeiro hoje, 1000 pessoas aguardam na fila vaga em enfermaria ou CTI com respirador. Rio de Janeiro hoje, considerando as subnotificações, o secretário fez a conta de chegada, considerando as subnotificações, daqui a aproximadamente 2 semanas teremos a necessidade de 21.000 leitos de enfermaria e 7.000 leitos de UTI com respirador. Isso não existe. Então o secretário foi muito claro, falou, ele responsabilizou
o desrespeito ao isolamento social ocorrido de 15 dias para cá, porque cada dia, quando você bate uma foto e diz o que aconteceu hoje em termos de necessidade de internação, você está fazendo a coleta das consequências do que houve há 15 dias atrás, que é o tempo de incubação e manifestação do coronavírus. Então, por tudo isso, esse secretário de saúde está dizendo a verdade. Ele está dizendo, colapsou e precisamos ir para o lockdown. São Paulo poderá passar por isso, o Ceará poderá passar por isso, o Amazonas poderá passar por isso, entre outros estados e municípios. O que é lockdown? Regras rígidas, mais rígidas do que até agora, porque até aqui é recomendação. Recomendação, isolamento social, fique em casa se possível. Lockdown é um cinturão sanitário em torno do estado, em torno do município, proibição de circulação das pessoas, ou como outros países fizeram hoje, sai só os homens, de 9 da manhã às 6 da tarde. Amanhã saem só as mulheres. Os idosos podem sair mais cedinho e não sei o quê. E polícia na rua, que é algo extremamente agressivo, desnecessário do meu ponto de vista, mas intimidando a circulação de pessoas. Medida extrema para evitar mortes dolorosas. Então, percebem o que eu estou dizendo? Quem é da área da saúde não pode se omitir. Tem que dizer com todas as letras. O que está acontecendo hoje? O que a gente pode fazer para evitar o pior? O ministro Nelson Tais está devendo. Precisa falar, papo reto, fala o que precisa ser dito. Fala mesmo. Vamos lá. Vamos passar aqui para as questões trazidas por vocês. Simone Aquino, bom dia. André, você tem informações sobre a Índia? Ouvi dizer que eles usaram remédios homeopáticos. Bom, a homeopatia, ela é bem-vinda sempre. Como a boa nutrição é bem-vinda sempre, como o banho de sol para a gente processar a vitamina D é bem-vinda sempre. Até onde eu sei, Simone, portanto eu não tenho notícias atualizadas da Índia. Eu vou pegar aqui homeopatia, porque eu sou usuário de homeopatia. Meu médico é homeopata. A homeopatia, ela pode ajudar muito, mas eu ainda sou daqueles que, até que haja a confirmação por parte das autoridades de saúde do mundo, via Organização Mundial da Saúde, de trabalhos científicos que ratifiquem uma eventual blindagem do sistema imunológico, uma eventual resposta muito surpreendente e positiva contra a ação destruidora do novo coronavírus, eu não embarco em nenhuma onda, nenhuma. Ciência, ratificando. Ciência, assinando embaixo. Se assinar, eu estou junto. Se não assinar, eu vou ficar em cima do muro com gosto. Com gosto. Washington. André, aqui de Bezerros, Pernambuco, onde você já esteve. Opa! Eu e Cláudia estivemos aí em Bezerros, no interior de Pernambuco, perto ali de Caruaru. Eu assisti a final da Taça Libertadores, em que o Flamengo enfrentou aquele time argentino, River Plate, em Bezerros, estava lá. E torci pro Flamengo, viu? Porque eu sou carioca e sou brasileiro. Essa história de secar o adversário regional não é a minha praia, não. Bom, aí o Washington diz assim, está um absurdo, André, a fila aqui em Bezerros para receber o auxílio emergencial de R$600, porque o site da Caixa e o telefone 111 não funcionam. Aglomeração. Isso é lamentável, é lamentável. Eu não tenho palavras para definir, porque quem está na fila, né, Washington, não está ali porque quer. Quem está na fila, quem está na Caixa, na agência da Caixa, quem está tentando usar o caixa eletrônico, quem está ligando para o 111 para ter informação, precisa. E a gente está num momento, a pandemia está assim, né? A gente não chegou no teto e não há previsão de quanto faremos, porque depende das aglomerações nas ruas. Quanto mais aglomeração, mais longe fica a suavização dessa curva. Então, lamento muito e eu não tenho palavras para descrever como isso me entristece, pessoas expostas em filas para receber a ajuda que não é do governo, porque o governo não tem dinheiro, o dinheiro é nosso.
O dinheiro é do povo, o dinheiro é de quem paga imposto e taxa. Então, o governo é o gestor da nossa poupança, ou do dinheiro que a gente paga de imposto quando compra qualquer coisa. E esse dinheiro não deveria chegar tão tarde e de forma tão tortuosa. É triste. Washington, minha solidariedade. E eu espero que as pessoas que tenham recursos, tanto em Bezerros quanto na Grande Caruaru, socorram, se solidarizem com quem está exposto na fila por causa de R$600 para o mês inteiro. Porque aqui não é só para a gente ficar lamentando o governo não conseguir operar a transferência. É para a gente também lembrar que as pessoas que têm casa, comida, roupa lavada e poupança, e trabalho, e recursos, podem e devem interceder nesse momento. Podem e devem interceder nesse momento, com aquilo que for possível. Marluce Cabral, André, bom dia, sou de Salvador. Pode comentar como a Nova Zelândia zerou a contaminação? Significa que lá o sistema funciona mesmo? Olha, a Nova Zelândia é administrada por uma mulher, uma primeira-ministra que vem sendo apontada como uma liderança positiva em termos de pandemia, porque desde o primeiro momento ela não hesitou em tomar as providências necessárias e rígidas de blindar a Nova Zelândia, fazer um lockdown mesmo. Ela pegou pesado desde o início. Ela usou todos os recursos ao seu alcance para impedir a aglomeração de pessoas nas ruas. E ela, com essas medidas, simples assim, com essas medidas ela conseguiu um excelente desempenho no enfrentamento da pandemia a ponto de zerar. E uma coisa que me chamou a atenção na primeira-ministra da Nova Zelândia é que ela teve o cuidado, olha que bonito, a gentileza de ligar para casa de todas as famílias que perderam um ente querido pela Covid-19. Se lembra do livro que eu indiquei para a gente ter uma leitura aqui edificante? Amor e Superação, Como Enfrentar Perdas e Viver Lutos. A primeira-ministra da Nova Zelândia, cujo nome eu não estou lembrando, por isso que eu estou falando o cargo apenas. Se alguém quiser lembrar, eu pego carona aqui. A primeira-ministra da Nova Zelândia, mulher, liga para casa de todos os entes queridos onde houve perda para a Covid-19. Assim, vamos combinar? Ela jamais falaria, uma vez instigada a fazer qualquer comentário do tipo: primeira-ministra, e o número de casos agora na Nova Zelândia que é X? Ela jamais diria, e daí? Ela jamais diria, e daí? Aliás, um jornalista correspondente alemão no Brasil postou no Twitter um comentário curioso, traduzindo para o alemão, e daí? Não vou saber aqui lembrar de cabeça. Disse assim: se a chanceler alemã Angela Merkel falasse em público, quando instigada a comentar o número de óbitos na Alemanha, se ela falasse, aí tinha lá a expressão em alemão para e daí, ele explica que pelas regras na Alemanha provavelmente ela seria alvo de um processo e poderia ser deposta do cargo. Simples assim, para vocês verem a situação. Aliás, hoje, na primeira página da Folha de São Paulo, vocês vão ver duas fotos muito interessantes. Duas fotos de solenidade que aconteceram ontem na sede do poder do Brasil, em Brasília, e na sede do poder dos Estados Unidos, em Washington. Foi a posse do novo ministro da Justiça, com um salão cheio, aglomerado de pessoas, desrespeitando as normas de isolamento social. E nos Estados Unidos, na sala de imprensa do presidente Trump, a informação que estava sendo passada oficialmente pelo governo americano com a sala vazia, porque eles não dão mole. Não é pelo Trump, não. O Trump é um irresponsável. É porque nos Estados Unidos, ao que parece, mesmo Trump tem medo
de afrontar o que seus técnicos dizem, porque ele está no ano eleitoral e sabe que isso poderá lhe custar caro. Então nós temos duas imagens na primeira página da Folha. Um salão cheio, outro salão vazio, duas solenidades, uma em Brasília, outra em Washington. Raquel Gama, poderia comentar o horário da live de amanhã com o Rossandro Klinge? Claro, será amanhã às 9h, vamos bater um papo. A gente conversou sobre o título, ele falou, você que é jornalista, dá um título bom aí. Aí eu sugeri Viralizando a Solução. Se eu não me engano, foi isso. Viralizando a Solução. Para criar expectativas. Thelma Murari, André, qual o seu livro de cabeceira no momento? Você é daqueles que leem vários tipos de livro? Bom, eu estou trabalhando tanto, porque antes de falar com vocês aqui, eu entro ao vivo na Rádio CBN do Rio, tenho o Papo das 9, emendo com aula virtual na PUC. E depois eu vou para a TV. Nesse ínter eu tenho que cuidar da casa, comida, limpeza, roupa. É como se eu cuidasse bem de tudo isso. Estou aprendendo, tá, gente? Vou para a televisão, trabalho na TV Globo e na Globo News também. Ontem, por exemplo, eu fiz reportagem para o Jornal Nacional e entrei ao vivo no Em Pauta da Globo News. Quando eu chego em casa, eu quero me distrair um pouquinho, porque eu sou filho de Deus, né? Então, o livro que eu estou tentando ler, ele está aberto, eu já comecei, é aquele que fala da economia Donut, que eu já recomendei a leitura aqui, de uma economista que inspirou Amsterdã, na Holanda, a seguir o que esta economista no livro recomenda, que é um outro modo de pensar desenvolvimento que considere os limites da natureza. Respeito à emergência da sociedade, prioridades sociais, mas qualquer medida de governo compreendendo os limites do planeta. Simples de entender o conceito. Mas por aí, o que a gente mais vê é gente falando de PIB, precisa crescer, Brasil precisa crescer, China precisa crescer, Estados Unidos precisa crescer. E a gente não faz a tradução disso sobre a capacidade de suporte do planeta. Por isso que a crise ambiental de hoje é sem precedentes na história da humanidade. Ok? Economia Donut. Donut é D-O-N-U-T. Tá bom? Marina Correia, André, aqui em Aracaju. Aracaju, quando eu fui com a Cláudia, não sei se a Cláudia se lembra. Claro que ela se lembra, me deu uma foto. Gente, Aracaju, eu e Cláudia entramos num trenzinho. Sabe esse trenzinho que fica fazendo passeio na orla? Só que o trem era para criança. Ou para os pais levarem as crianças, porque ficava tocando musiquinha infantil o tempo todo. Aí tinha balão colorido de festa no trenzinho, passando pela orla. Aí eu terminei minhas atividades, a gente foi lá a trabalho, palestra, coisa e tal, voluntário o trabalho. Vamos dar uma volta? Vamos. Aí a gente viu o trenzinho, vamos entrar nesse trenzinho? Vamos. Gente, foi um barato passear de trenzinho, cantando música infantil na orla de Aracaju. E a gente bateu uma foto assim com a cara da gente, achando muita graça de tudo aquilo que a gente não planejou. Essa foto está aqui, a Cláudia me deu de presente, está na moldura aqui na mobília da minha casa. Vamos lá. Marina Correia, aqui em Aracaju o povo está solto nas ruas, André. E um carro de som passando para as pessoas irem para suas casas. Eu creio que as pessoas ainda não entenderam a gravidade do Covid-19. Pois é, já falamos isso aqui, não é? É um mundo curioso. E como a gente vai pagar caro por isso, porque nós não somos diferentes dos nossos irmãos chineses, italianos, espanhóis, americanos, franceses. Nós não temos blindagem, couraça brasileira, ó. Teve um político importante que chegou a dizer que no Brasil a gente tem imunidade, a gente resiste até esgoto, quando cai no esgoto. Umas baboseiras que foram ditas aí, tem gente que acredita e vai nessa. E a gente fica exposto a números. Se a gente não prestar atenção no risco que é aglomeração, o Brasil se candidatará a ser o país recordista em contagiados
com mortos pela Covid-19. Simples assim. Simples assim. A gente parece que quer ter essa posição. Estamos fazendo força para isso. Não com a ajuda de vocês e eu, tá? A gente está ligado, porque a gente tem apreço pela vida e respeito pela ciência. Patrícia Facchini. André, bom dia. Gostaria de sua opinião sobre o documentário Data Limite, sobre as previsões do Chico Xavier. Obrigado. Já comentei isso aqui. O Chico, para mim, é muito importante e inspirador. Fundamental. Na minha formação espiritualista, como espírita. Mas eu não estou sintonizado com data limite alguma. Principalmente em relação àquilo que não foi dito publicamente pelo Chico. Foi dito por algumas pessoas próximas dele. Então me reservo o direito, até porque jornalista é uma raça desconfiada. E o espírita, por definição, também. Porque Kardec, que fez a codificação da doutrina, era um cético. Ele era alguém muito afeiçoado à ciência. E eu não vou... Assim, eu também tenho minhas diretrizes. E aqui eu não estou querendo influenciar ninguém. Cada um com seu cada um. A minha é essa. Meu norte magnético da bússola aponta para onde a bússola, para mim, faz sentido. A gente não vai se calcar no prestígio, na admiração e no amor que a gente tem pelas pessoas para acreditar rigorosamente em tudo que se atribui a essas pessoas. Não. Eu não. Edilce Fernandes. E eu não, entre outras razões, porque nas obras básicas da codificação espírita, não há qualquer menção a uma data limite. É dali que a gente bebe, até segunda ordem. Qual seria a segunda ordem? Ciência. Aliás, o Espiritismo abre essa porta para a ciência. Diz assim, aonde a ciência confirmar algo que o Espiritismo não segue, siga a ciência. É lindo isso, para mim. Edilce Fernandes, estamos em momentos de reflexões, André, e nesta quarentena que preciso tomar uma decisão. O que falar sobre a palavra decisão? Em quarentena ou em tempos de pandemia, a palavra decisão está associada à sobrevivência, sua e dos seus. Então, a decisão que se toma para permanecer em casa tem consequências muito importantes em favor ou contra você, né? Simples assim. Qual é a sua decisão? Se expor ao risco ou proteger-se? Não tem meio termo aí. Não tem meio termo. Luiz Alberto, como enfrentar o medo e o luto, André? Recomendei a leitura, que traz a palavra luto no subtítulo, Amor e Superação, como enfrentar perdas e viver lutos, do Luiz Alberto Pi. Gente, enfrentar o medo, vamos lá, o medo é um sentimento que a gente precisa ter duas leituras. Eu já comentei muito rapidamente isso aqui. O medo que nos favorece é o medo instintivo. Ele sinaliza para a gente quando a gente está em situação de risco por invigilância ou irresponsabilidade. É o medo do bem, é o medo saudável. E tem o medo que a gente vai cultivando também por invigilância. Esse medo ele pode contaminar o nosso psiquismo. Esse medo pode sabotar a sua coragem. Esse medo pode paralisar você. O medo pode ter consequências patológicas, ele pode alterar o seu metabolismo, a tua frequência cardíaca, teu batimento, a tua pressão arterial, a sua forma de pensar, sentir e fazer. Esse medo, ele precisa ser percebido em primeiro lugar, perceba o medo. Em segundo, não permita que ele crie raízes, não permita que ele mude aspectos importantes que você precisa dispor para o transcurso dessa pandemia, ok? Então, leia sobre isso. Se você é espírita, leia a série psicológica de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. Se você não é espírita, leia obras assinadas por psicólogos ou são referenciais para psicólogos que versam sobre o medo, de onde ele surge, por que ele se manifesta e o que podemos fazer para combatê-lo. Isso é muito individual. Cada pessoa tem suas vulnerabilidades e tem estratégias que podem funcionar para mim, podem não funcionar para você, razão pela qual eu não vou generalizar medo.
Existem medos. Agora, como eu disse, nós estamos vivendo um momento em que, se a gente não tiver uma postura, que é nosso compromisso aqui no Papo das 9, vigilante, em favor da serenidade, da lucidez, do equilíbrio, do cultivo de uma boa sintonia, de uma boa frequência, a gente fica vulnerável a isso, a esses medinhos. É medinho. Porque é justo e legítimo que tenhamos preocupações, apreensões e algum medo. Mas aquele medo que eu falei que é do bem, é aquele que está ali, ó, é um alerta, um alarme. Vai para a rua, cadê a máscara? Vai entrar na farmácia ou no supermercado cheios? Cadê o juízo? É o medo que serve de alerta. O medo ruim é aquele que te boicota, te sabota. Esse não merece acolhida. E esse você tem que descobrir. E ajuda psicológica é sempre bom. A assistência psicológica gratuita ou paga pela internet. Outro dia o Marcos Palmeira, o ator, falou abertamente numa entrevista que ele está mantendo as consultas psicológicas pela internet, com o terapeuta dele. E você vai encontrar serviços gratuitos de apoio psicológico. Falar sobre o medo ajuda, tá, gente? Em boa parte dos casos. Você pode falar com pessoas próximas, mas se você estiver inibido, ligue para o CVV, 188. Fale sobre o seu medo. Isso ajuda. E não raro, quando a gente bota para fora aquilo que causa medo, é como se fosse uma mosquinha que você permitiu que ela saísse e você fala, nossa, eu estava com medo disso. Isso estava impedindo que eu tivesse saúde, resiliência, fluidez. Bom. Ana de Minas Gerais, Ana com 2 N's. Tenho amigos espíritas que são a favor da volta do comércio, alegando que sabendo que tudo acontece na hora certa, não será ficando preso em casa que não seremos acometidos pela Covid-19. Nossa. Respeito, mas discordo. Vamos lá, tudo tem hora certa, mas Deus delega e Deus terceiriza. Então, quando a gente fala que tudo tem hora certa, significa que se você tem intelecto superior, se você é dotado de razão, se você está prestando atenção nas notícias, o pressuposto é que você tome as medidas certas em favor da sua vida, saúde, resiliência. Agora, se ao dispor de tudo isso você ignora os alertas, você vai precipitar o teu retorno à pátria espiritual. Não sei como dizer isso de forma mais clara. Banalizar o risco, malbaratar os alertas é suicídio indireto. Leia, peça para os seus amigos espíritas lerem, já que são espíritas, Kardec, quando menciona o suicídio indireto. Suicídio indireto é isso, é malbaratar os riscos. Ah, tudo acontece na hora certa, então se eu tiver que empacotar, eu vou na hora certa. Isso é uma interpretação equivocada da doutrina dos espíritos. Margarete Ortega, nessa linha, pergunta: bom dia, André, política e religião se combinam? As pessoas confundem e, historicamente falando, nunca se combinou pela imposição. Olha, política e religião se combinam no Irã, que é um estado teocrático. Quem manda lá é o líder espiritual do Irã, Ali Khamenei. Ele manda e os políticos obedecem. Agora, o Brasil, acertadamente, na Constituição Cidadã de 1988, determinou que o Estado é laico. E a laicidade do Estado determina que ninguém governe baseado em qualquer religião, em respeito a brasileiros que não professam aquela fé, aquela crença, ou os brasileiros que são agnósticos, ateus ou materialistas. Todos são brasileiros. Todos são dignos de um tratamento equânime, razão pela qual a laicidade é um avanço civilizatório. Eu temo que qualquer governante que, num Estado laico, tenha arroubos autoritários para determinar que a maioria do povo brasileiro é cristão.
Aí você vai dizer então, ainda que a Constituição seja laica, determine a laicidade, eu sou cristão, a maioria é cristão, então eu vou fazer tudo o que diz respeito ao cristianismo enquanto chefe de Estado. É um erro constitucional, que pode ser, inclusive, questionado no Supremo Tribunal Federal, que não tem outra função senão verificar se medidas públicas, governamentais, estão de acordo com o livrinho, né? A liminar que proibiu o presidente Jair Bolsonaro de nomear um delegado da Polícia Federal, que estabeleceu um forte vínculo de amizade com ele, uma proximidade com ele, presidente, e depois do presidente dizer que tem expectativas de que o delegado da Polícia Federal compartilhe informações sobre investigações em curso, etc., acendeu a luz amarela no livrinho da Constituição. Princípio da impessoalidade. O que significa isso? Não posso governar em atendimento apenas a meus interesses pessoais. Eu vou governar respeitando o princípio da impessoalidade. Ana Paula Naponiello, André, as pessoas que estão nas filas para receber os R$600 de ajuda, dizem que se elas não ficarem ali, não podem comer. Qual a solução? A gente está falando aqui desde o primeiro dia do Papo das 9. O governo não vai conseguir. E nem é culpa do governo, mesmo que eles se empenhassem em fazê-lo. Essa pandemia pegou boa parte do planeta de calça curta, no sentido de não prestar atenção nos alertas de que poderia acontecer a qualquer momento uma pandemia, e no sentido de que em países onde há um passivo social enorme, é o caso do Brasil, você não consegue fazer chegar rápido para todas as pessoas, inclusive aquelas que não estão no cadastro do Bolsa Família, não estão nos cadastros de PIS/PASEP, os cadastros do governo. Tem muita gente, são milhões de brasileiros que estão fora do radar do governo federal. Como fazer chegar ajuda? Somos nós. A parcela da população que tem algum excedente, seja um pouquinho de dinheiro, seja comida, seja dinheiro para comprar álcool gel, o que seja, nós é que podemos fazer a diferença. Nós. Eu já estou desde o primeiro dia que não esperem o governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, não esperem. Cobrem, mas a gente precisa se articular enquanto nação. O país é feito a partir da soma dos seus cidadãos. Nós somos o Brasil somos nós. Nós queremos um Brasil melhor, então nós precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Criticar é fácil, ficar falando pelas redes sociais que fulano não presta, fulano é incompetente, é fácil. A pergunta é, no momento de extrema emergência social, o que cada um de nós estaria disposto a fazer em socorro de quem mais precisa? Marinho Campos, o novo ministro da Justiça está à altura do cargo? É uma pergunta delicada. Eu penso que ele tem currículo. Ele tem currículo. Agora, quando você assume chamando o presidente de profeta, né? Porque, veja, uma condição para você agradar o presidente é bajulá-lo. Ele não aceita ser contrariado, ele não aceita ficar exposto à empatia e à popularidade de terceiros. Então, eu não gostei muito dessa bajulação explícita, se me permite dizer. Eu acho que quem tem luz própria não precisa recorrer a esse expediente. Então, se você tem biografia e tem currículo, você pode até agradecer. Muito obrigado pela confiança, pela nomeação. Agora, eu não vou ficar... Isso é uma questão muito pessoal de cada um. Eu acho que não faz sentido. Não é moderno, não é ético, não é interessante, não é inteligente. As pessoas precisam ser nomeadas dentro do princípio da impessoalidade por sua competência técnica e administrativa. Ponto. É isso. Eu posso até achar que fulano é um profeta. Eu vou dizer reservadamente, olha, você é um profeta. Agora, numa cerimônia pública, eu, sinceramente, tenho minhas diferenças. Com toda franqueza. Jerônimo José André, recebi um zap agora pela manhã que na Espanha os hospitais de campanha não têm mais pacientes. Zerou. Você pode comentar alguma coisa? Bom,
o Zap não é uma informação boa para eu comentar, porque eu não sei qual é a fonte da notícia. Então, se eu comento, eu tenho receio de estar dando como verdadeiro uma informação que você apurou pelo Zap, que eu não sei qual é a fonte. Então, eu vou fazer a ressalva. Na hipótese da informação que você recebeu pelo Zap estar confirmada e os hospitais de campanha da Espanha estarem zerados, obrigado, Senhor. Mais um país que está conseguindo inflexionar a curva. É o que desejamos para o mundo e também para o Brasil. Henrique Dias, André, você sabe de alguma coisa sobre a morte de 12 guardas florestais defensores dos gorilas do Parque Nacional Virunga, na República do Congo? Eu soube disso, fiquei chocado. Infelizmente, nós temos ali, eu não sei se é o caso desse parque, mas a cessação do turismo, né? Quer dizer, com a pandemia, dentre as várias atividades econômicas que foram interrompidas, está o turismo, que gera muito emprego e renda, e no caso da África, mantém a resiliência econômica dos parques, inclusive parques nacionais e parques que são mantidos pela iniciativa privada. Então, com o governo desidratado de recursos e empresas privadas que administram parques também, os caçadores, os bandidos, os criminosos, não apenas na África, mas no Brasil, na Índia, na Indonésia, passaram a se sentir mais à vontade para realizar suas atividades ilícitas. Eu fico muito chocado com caça, qualquer gênero de caça. Eu fico muito chocado com qualquer entretenimento ou lazer que dependa de sofrimento de bicho. Eu não tenho nenhuma simpatia por rodeio, vaquejada, rinhas, qualquer gênero de atividade. Ah, André, mas isso mantém o município, arrecada muito dinheiro, a economia gira em torno disso. Pobre de nós, seres humanos, em pleno século XXI, que dependemos da crueldade, do sofrimento e da dor dos animais, para que eles mantenham emprego assim. Não. Eu lamento muito o que aconteceu nesse parque. Ao que parece é verdade, eu acessei essa informação. E esses vigilantes pagaram com a vida defendendo nossos irmãos num outro degrau evolutivo, que são animais que têm reações humanas, viu? É impressionante os documentários que eu vi. É Jane Goodall, né? Aquela pesquisadora pioneira que consagrou sua vida em defesa desses animais, que na verdade eles têm os rudimentos da inteligência, eles respondem a certos estímulos como se fossem humanos. Eles têm códigos muito sofisticados de linguagem e comportamento. Então eu acho lindo quem defende os animais, acho linda a atividade voluntária daqueles que criam organizações, coletam recursos, financiam proteção, refúgios, hospitais veterinários, né, para reintrodução de espécies. Tomara que a gente consiga resolver rápido isso. Não faz sentido a caça esportiva, o que seja, até pesca esportiva. Tem gente que diz assim, não, eu estou pescando, mas depois eu devolvo para o rio ou devolvo para o mar. Devolve o quê? Um peixe com um anzol que rasgou a boca, causou sangramento, vai danificar. Não é possível que um anzol, uma isca, não cause algum tipo de problema para aquele animal. Aí você vai se sentir o Todo-Poderoso, quite com a sua consciência. Estou pescando, mas estou devolvendo para o mar. Peraí. Bom, gente, a Rosânia diz aqui, bom dia. E os idosos, André, como conversar com eles sobre isolamento? Minha tia tem 84 anos, quer ir para a rua, ela acha que já passou por tantas coisas e que já está imune. Ô, Rosânia, leva ela para a rua, mas leva ela em horários alternativos, respeitando todos aqueles protocolos. Bota máscara, muito álcool gel, leva o álcool gel contigo para a rua, não deixa ela tocar em puxador de porta, botão de elevador se for prédio, e dá um passeiozinho no playground, se houver,
Ou na rua, num momento que não tenha ninguém. Faça isso pela... Você não diz o nome dela, sua tia, se ela estiver assistindo, ó, beijinho para ela, 84 anos, parabéns. Não sonega esse direito dela. Se ela está muito agoniada, pode ser pior ficar confinada. Agora, faça com inteligência, faça com discernimento, planejamento estratégico. Escolha um dia, um horário, um momento em que não haja aglomeração, só vocês duas, se você mora com ela no elevador, ninguém mais, se tiver elevador. Ela não vai tocar em nada. Chegou em casa, tira a roupa da vovó. Não, minha filha, eu vou ficar nua aqui. Vai ficar nua. Vovó, vamos tomar banho. Lavando a cabeça. Eu não quero dar mole para esse vírus. E vamos que vamos. Faça passeiozinho com ela. Não sonega esse direito dela, não. Meus amigos, estamos chegando ao fim do Papo das 9. Amanhã é 1º de maio, dia do trabalho. Estaremos aqui no feriado. E será um prazer tê-los novamente comigo. Peço desculpas pelos problemas técnicos que tivemos no início e pela paciência de vocês em retomar. Contato. Ao vivo é assim mesmo. Eu falando aqui um monte de vocês. Sem áudio, não estou ouvindo você, coisa e tal. Falei, quando eu vi a quantidade de mensagens, falei, pensa, dá um reboot. E a gente conseguiu, graças a Deus e a vocês. Tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser, que será amanhã, 9 da manhã, no Papo das 9. Um dia glorioso para vocês. Força, coragem e fé. Vai passar. Fique em casa, se possível. Tudo de bom.